Bora do Fala Sério. Os comportamentos animais mais estranhos. Ai, eu tenho medo do bicho. Vida de animal de novo? Eita, pé. Descubra o animal que urina pelo rosto, como as cobras cospem fogo e a maneira maluca como os cangurus sacrificam seus filhotes. Ixi, Maria. Esses são os fatos mais estranhos sobre animais de todos os tempos. Ah, Então porra. vem comigo pra conferir. Tá bom, tá bom. Por muitos anos, pessoas que praticam snorkel Ó o cabo pescando aqui, rapaziada. Olha. O cabo pescando ali, que eu tô olhando. surf e pesca nas águas rasas ao redor da costa da Flórida foram aterrorizadas por um fenômeno misterioso chamado águas urticantes. Águas vivas já são incômodo por si só, mas ser picado sem nem mesmo entrar em contato com uma tá de sacanagem. Não, aí bagaceira. Inicialmente, a Como é que é isso? sensação era atribuída a tentáculos soltos que poderiam estar flutuando na água. Mas em fevereiro de 2020, pesquisadores fizeram uma descoberta surpreendente. O muco da água-viva pode realmente causar queimaduras. A água-viva invertida, ou Cassiopeia chamatiana, que pode ser encontrada em Chama-chana? Cassiopeia, chama-chana. águas tropicais rasas, desenvolveu uma maneira divertida e honestamente um tanto preguiçosa de caçar suas presas. Ele solta a desgraça dos bagulho dela. As criaturas se deitam de costas e lançam glóbulos de muco enriquecido com veneno na água circundante. Pronto. Pode causar uma sensação de coceira desconfortável quando os humanos o tocam. Essas Pronto. bombas de catarro podem não ser letais, mas seria bom se essas águas vivas aprendessem algumas lições de boas maneiras antes de sair cuspindo nas pessoas inocentes. Se o reino animal fosse formar uma equipe olímpica de mergulho, você provavelmente ia esperar que o pobre alce fosse uma das últimas escolhas. Mas aí que você se engana, porque na verdade os alces são ótimos nadadores. Sendo o maior membro da família dos cervídeos, os alces têm um apetite enorme. Na verdade, cada animal precisa comer cerca de 24 quilos de plantas por dia, 24 quilos? o que pode ser difícil Tá, durante porra. os curtos verões do Tá, essa informação eu não sabia, não. Canadá. Felizmente para eles, os alces são nadadores habilidosos e podem prender a respiração por 1 minuto. Então não tem problemas em verificar a vida vegetal rica em nutrientes no fundo dos leitos de rios e O bicho é muito foda. lagos. Aquelas narinas Nada besta. enormes não são só para exibição. Elas realmente Mas tu não é... Vai começar a palhaçada? Vai começar? funcionam como válvulas que impedem a entrada de água, tipo um snorkel, enquanto o alce mergulha até mais de 6 metros de profundidade. O cabo citou Pokémon, mano. O Snorkel é o Pokémon. Tão poucas pessoas conhecem esse talento inesperado que houve muitos relatos de supostos monstros do lago, que no fim eram só alces tentando conseguir comida. Se você tem gatos, talvez entenda a palavra blep, Tem ou não? mas se você Como é? Black? alces tentando conseguir comida. Se você tem gatos, talvez entenda a palavra blep, mas se Ah! você não faz a menor ideia do que é um blep, como a internet Blep? gentilmente apelidou, é mais ou menos isso aqui. Basicamente, se o seu gato põe a língua pra Ah. fora e esquece de colocar de volta na boca, ele tá blepando. Pode parecer Ai, tenta. ser totalmente não intencional, para não falar que é muito fofo, mas a ciência diz o contrário. De acordo com a consultora de comportamento animal e especialista em gatos, Amy Shojae, o blep na verdade está relacionado à forma como os gatos exploram o ambiente ao redor. O nome científico para essa expressão facial de boca aberta é resposta de Flehmen, que os gatos usam para coletar feromônios na língua. Quando esses feromônios são transferidos para o mecanismo olfativo interno ou o órgão vomeronasal no céu da boca, eles conseguem detectar o status sexual ou outras informações sobre outros gatos. Ah, tá, mas é por causa do feromônio que tá no ar, né? Porque... Ele sente um cheirinho de rola. O gato é macho. Olha esse gato aqui é macho. Ó, o fedor de rola. Praticamente qualquer cheiro interessante pode ser explorado por meio dessa expressão. Isso significa que quando seu gato parece ter esquecido como é que a língua funciona, na verdade ele tá só sendo um pequeno detetive. A maioria das pessoas tem medo de se tornar aquela louca dos gatos, mas o mais assustador nessa perspectiva é que se você morrer sozinho, seu gato não vai hesitar em te comer. Em uma conferência da Academia Americana de Ciências Forenses em New Orleans em 1992, um patologista forense explicou que sem os seus donos por perto para encher as tigelas, os animais de estimação não têm problemas em se deliciar com os corpos em decomposição dos donos. E Acho que nem um cachorro. esse fenômeno, conhecido como predação post-mortem, faz com que animais domésticos retornem a instintos primitivos. Acho que nem cachorro, né? Se eu não me engano, tem casos desse. Aí quando o animal prova carne humana, necessariamente ele precisa ser eliminado.
Afinal, comida é comida. Há inúmeros casos em que corpos foram encontrados Aí, ó. muito tempo depois que os seus amados animais de estimação decidiram dar uma mordidinha, enquanto os cães geralmente esperam cerca de uma semana Ah, educado, pô. antes de ceder ao apetite. Os gatos são conhecidos por atacar o banquete após apenas 48 horas. Caralho. E geralmente começam pelas partes mais macias, como o nariz ou os lábios. E eu sinto muito em te dizer, mas o seu precioso bichinho de estimação é um predador. É o que diz a ciência. Os cangurus não conseguem andar pra trás. Tá, eu já sei o que você vai dizer. Ai, mas canguru nem anda, ele só pula. Tá bom, espertão. Ele também não pula pra trás. Seus pés longos, com patas traseiras em formato peculiar e cauda pesada, tornam impossível andar em qualquer direção. Então eles se impulsionam com os dois pés ao mesmo tempo, Ah, tá. fazendo esse movimento de salto que conhecemos. Embora sua cauda musculosa ajude no equilíbrio e funcione como uma espécie de terceira Eu acho massa quando ele fica apoiado em só no rabo. perna, também é isso que infelizmente os impede de se moverem para trás. Algumas pessoas até acreditam que o brasão de armas da Austrália tem um canguru e uma ema, porque nenhum dos dois animais consegue andar para trás, o que aparentemente simboliza uma nação em constante movimento para frente. Faz sentido. Muitos animais têm mecanismos de defesa muito legais, e os cangurus têm um reflexo natural pouco conhecido que é bem interessante, se não até meio contraintuitivo. Se Tamanho dos ovos. uma mãe canguru é ameaçada por um predador como um dingo, é comum que ela recorra a uma técnica de distração infalível: Ela joga o filhote e vai embora. jogar o filhote na direção dele. É, tá E ligado? você pode estar pensando, tá, mas então o filhote vai morrer? É, provavelmente o filhote vai morrer. Mas se isso significar que a canguru adulta pode escapar rapidamente, é um sacrifício que ela está disposta a fazer. Pode parecer uma atitude totalmente selvagem, mas na verdade tem uma lógica distorcida nisso. Se a canguru adulta for morta e comida, ela não pode mais se reproduzir. Então ela está essencialmente sacrificando um filhote para que a prole futura possa viver. Aí, ó. Se uma mãe canguru passar Mas faz sentido. por dificuldades enquanto tem vários filhotes em diferentes estágios de desenvolvimento para cuidar, ela também pode abandonar um em prol dos outros. Existem muitas relações interessantes no reino Tá bom, tem um monte numa lapada, né? animal, Acaba escolhe o mais chato. mas nenhuma é tão estranha quanto o relacionamento bastante unilateral entre o peixe-pérola e o pepino do mar. Os pepinos do mar tropicais, que habitam águas rasas, são criaturas bem bizarras. Esses caroços estranhos e desajeitados passam os dias sugando areia, extraindo dela tudo que for nutritivo e depois expelindo-a de volta. Bizarro cocô dessas coisas. Não é segredo que essas criaturas provavelmente não vão ganhar o título de mais bonitas da natureza tão cedo. Elas são consideradas tão repulsivas que a maioria dos predadores nem se aproxima. Mas é justamente por isso que o peixe-pérola tá tão interessado em conhecer o pepino do mar mais, digamos, intimamente. O pepino do mar respira absorvendo água pelo ânus. Então o astuto peixe-pérola simplesmente espera o momento Mano. Cara, que moleque filha de uma puta, que peixe arrombado, mano. Ele espera e entra dentro do rabo do outro. certo para nadar para dentro dele. O pepino do mar serve como esconderijo perfeito para o peixe-pérola, além de outras criaturas sorrateiras como caranguejos. E isso deve doer. Há muito se sabe que praticamente todos E não tem nem como tirar, não tem mão. os mamíferos soltam gases, mas as preguiças têm uma maneira ligeiramente diferente de emitir esse metano desagradável. Os cientistas tiveram dificuldades em descobrir exatamente como, ou até mesmo se bichos preguiças soltam gases, mas tudo foi revelado no impactante livro Does It Fart, que traduzindo seria mais ou menos Será que peida? Um guia definitivo sobre flatulência animal, o qual foi publicado em 2018. Ah, tá, é legal. No livro, a coautora Dani Rabaiotti, doutoranda em zoologia, explicou que, embora comam Estudou o peido dos animais. muitas plantas, os bichos preguiça normalmente evitam liberar gases por causa da sua digestão lenta. Sendo criaturas geralmente preguiçosas, eles defecam apenas uma vez a cada 3 semanas. Infelizmente, para eles, se os gases se acumulassem em seus intestinos por tanto tempo, eles ficariam doentes ou, pior ainda, acabariam explodindo. Mas não se preocupe, porque o metano é simplesmente reabsorvido pelo intestino para a corrente sanguínea e depois expelido pelos pulmões, resultando nessa boquinha de esgoto. Ele arrota o peido. Que nojo. Falando em coisas nojentas, embora a maioria das pessoas nunca tenha se deparado com um, é bem sabido que não se recomenda ficar do lado errado de um gambá, a menos que você queira levar uma borrifada na cara do seu potente spray anal. Mas o que exatamente é essa substância nociva e por que esses mamíferos precisam dela? Os gambás são criaturas noturnas e seus predadores dependem muito do olfato para se orientar no escuro. O bicho fedendo pra caralho. Então os gambás desenvolveram um contra-ataque inteligente, um líquido amarelo cheio de
substâncias químicas fedorentas expelidas pelas glândulas anais, que eles usam para afugentar predadores. Ah, é tipo uma desinteriazinha, né, mano? Aí que tu vai peidar e sai molhado. O óleo tóxico é armazenado nas glândulas anais e pode ser expelido pelo traseiro a até 3 metros de distância. Na verdade, o spray do gambá é tão potente que pode desmaiar ou até matar um cachorro. Felizmente, os humanos não são tão suscetíveis. Ah, porra! Mas ainda assim pode Mas vamos matar um animal com peido? causar queimação, náusea e problemas respiratórios. Isso porque o spray contém substâncias químicas chamadas tióis, que são compostos sulfurados que contribuem para o odor horrível do líquido. Uma vez expelido pelo traseiro, o almíscar do gambá é altamente eficaz para evitar confrontos físicos e ganhar tempo para escapar de predadores. Essa é uma desgraça, o acaba foi um animal, não consegue tirar essa merda do corpo, não. Felizmente para nós humanos, os gambás só usam seu spray como último recurso. Antes de tudo, eles contam com a sua coloração preta e branca para enviar a mensagem que diz: melhor não mexer comigo. Eles também fazem uma dancinha defensiva e emitem uma série de assobios e batidas de patas, feito uma criança fazendo birra. Mas se tudo mais falhar, aí é hora de usar as armas pesadas. Biólogos observaram que gambás raramente morrem por predadores, então parece que funciona. Por outro lado, quem é que ia querer comer uma coisa com esse fedor? Todo cachorro late, certo? Quer dizer, exceto o Bassend, a raça de cachorro que categoricamente não late. O Bassend é uma das raças mais antigas oficialmente reconhecidas pelo American Kennel Club e foi originalmente criada. O meu pitbull, ele não latia, não. Era zero latido. Desde que eu peguei ele nunca tinha latido, não. Eu vi ele latindo pela primeira vez quando ele ficou sozinho, tá ligado? Porque, tipo assim, desde que eu peguei ele, eu já tinha uma cachorra já, que é Sol. Já tem 10 anos já ela. Aí, quando eu fui doar o pitbull, eu tava sem tempo pra passear com ele. E eu já falei, né, ele requer muita energia, então você tem que passear ali pelo menos 2, 3 vezes por dia. Aí eu doei pra um amigo meu. E como agora ele tava sozinho e ele era carentão, ele ficava latindo. Criado como cão de caça nas planícies africanas. Talvez uma das razões Mas foi uma das primeiras vezes, eu nunca vi esse bicho latindo. para o seu sucesso na caça seja a capacidade de se aproximar sorrateiramente da presa como um predador silencioso. Só que os Bassendes não são totalmente mudos. Quando abrem a boca, tendem a emitir um som que lembra um ronronar ou até um yodelei. Não acredita? Então escuta só esse Bassende chamado Phoenix. Tudo isso tem a ver com a anatomia das cordas vocais da raça. Embora o Bassende tenha as mesmas partes das cordas vocais que outras raças de cães, pequenas diferenças na sua estrutura impedem que ele Ai, cachorro lascado da boca, mate ele, mano. consiga latir de Ave Maria, se meu cachorro piche tem Parkinson, 18 anos de idade, banguela, cego, surdo, o que devo fazer? Sacrifício. Ave Maria, Murilo. maneira forte e vigorosa, já que as cordas vocais não vibram normalmente. E pra falar a verdade, esse esforço bonitinho que ele faz é o que o torna único. Se eu te perguntasse o que tá acontecendo nessa imagem, capturada pelo fotógrafo amador A Bia tá gozando, é claro. Mark Parrott em 2015, o que você diria? Parece que esse bichinho peludo tá urinando enquanto voa, certo? Errado. Os corpos dos insetos são totalmente diferentes dos nossos em vários aspectos. E você pode se surpreender ao saber que eles não têm pulmões propriamente ditos. Em vez disso, possuem algo chamado espiráculos, que são minúsculos orifícios que cobrem a superfície de seus corpos, pelos quais o ar passa e se difunde diretamente nos tecidos. Muitos insetos têm algum grau de controle muscular sobre esses espiráculos, o que significa que podem controlar quando os abrem e fecham para evitar a perda desnecessária de água. Mas para os zangões, as coisas são um pouco diferentes. Zangões precisam de todo o seu peso corporal em néctar para abastecer o seu voo, mas o néctar tem um alto teor de água, o que significa que os insetos precisam se livrar de parte dele para manter um bom equilíbrio e evitar que o corpo fique inundado. É a primeira vez que eu tô vendo esse bicho fazer isso. Eles excretam o excesso de água através dos espiráculos em um jato, por meio de um processo conhecido como evacuação Primeira vez? de água. Eu nunca vi isso. Parece que o bicho tá usando um jetpack. Deixa eu te apresentar o Anthony Joshua do mundo dos insetos. Tô brincando, esses braços flexionados e essas luvas brutais não são braços de verdade. Na verdade, você provavelmente tá olhando para esse inseto de maneira errada. Essa é uma imagem de macrofotografia Que diabo é isso? capturada por Javier Pérez, de 56 anos, e mostra o gorgulho vermelho das palmeiras, um besouro que geralmente cresce até 4 centímetros. O gorgulho vermelho das palmeiras é caracterizado por uma extensão da cabeça em forma de bico, e o penteado peculiar na Engraçado, né, sua mano? cabeça são, na verdade, cerdas especiais Muito que os besouros estranho. machos usam para detectar as fêmeas. Suas antenas são apêndices abaixo do bico,
Safado. que ele usa para sentir, cheirar e provar o ambiente ao redor. Os gorgulhos vermelhos das palmeiras são nativos da Ásia tropical, mas se espalharam pela Europa. E os buracos cavados em palmeiras pelas suas larvas podem matar as plantas, tornando esse bichinho uma praga local. Boa. Esses insetos podem parecer inofensivos de longe, mas quando fotografados tão Mano, que engraçadinho. de perto, com uma lente macro, parecem prontos para briga. Aham. E eu não gostaria de enfrentar um desses se eu fosse uma formiguinha. Cara, muito engraçadinho. Esqueça os dragões. E se eu te dissesse que existe um peixe que cospe fogo, você provavelmente não ia acreditar. E nem tô acreditando. Mas veja você mesmo. Eita porra. Alerta de spoiler, aquilo ali não é fogo de verdade. Ah, porra. Mas esses fogos de artifício Porra do caralho, mas é o que é isso? aquático chegam Ah, porra. bem perto. O peixe em questão é o peixe cardeal, que vive e se alimenta no fundo do oceano ou próximo a ele. E É a bioluminescência, né? pode ser encontrado no arquipélago de Bangai, um grupo de ilhas na Indonésia. Quando o peixe cardeal suga minúsculos ostracodos para o jantar, Ah, isso mesmo. essas criaturas marinhas bioluminescentes Tá, é isso mesmo. emitem uma explosão de luz. E quando eles se iluminam, criando um show de luzes dentro da boca do peixe, é uma péssima notícia. A última coisa que você quer quando se é um peixinho num oceano grande e perigoso, cheio de predadores, é chamar atenção. Porque os humanos não têm essa habilidade, só depressão, porque a gente não precisa disso pra sobreviver, né? É como colocar um bastão luminoso na boca e falar: A evolução é isso aí. venham aqui me caçar. Então, quando os ostracodos brilham, o peixe cardeal entra em pânico e os vomita de volta. Esse mecanismo de defesa super legal é resultado de uma mistura química que induz a luz dentro do ostracodo, que é ativada sempre que ele é sacudido. Cara, que da hora. O peixe cardeal adoraria ficar longe dessas guloseimas saborosas, mas algumas espécies de ostracodos podem não reagir dessa forma. Então é como jogar roleta russa com petiscos. Isso aqui não é roleta, não. Muita Roleta russa, não. gente tem medo de cobras, e o que eu vou contar agora provavelmente não vai aliviar esse medo. Elas também podem cuspir fogo. Aí, ó, de novo. Mas sejamos claros, eu não tô sugerindo que todas as cobras são dragões que cospem fogo O boitatá aí, ó. Isso é o boitatá. secretamente, Não é o boitatá, não, que ali tá todo japonês. Boitatá é lenda do Brasil. nem que isso aconteça em condições normais. Na verdade, você provavelmente nunca vai ver esse talento aterrorizante em ação, mas isso não significa A minha cobre leite. Cospe leite. que seja impossível. Para criar fogo, você precisa de 3 coisas: um material inflamável, uma faísca e oxigênio. Como você deve saber, um gás inflamável natural conhecido como hidrogênio é produzido na extremidade final do sistema digestivo humano e é expelido pela flatulência. Quando a maioria dos mamíferos morre, uma camada de muco que protege o revestimento do estômago desaparece e os ácidos estomacais começam a digerir o próprio estômago, juntamente com outros órgãos internos. Isso resulta em um acúmulo de hidrogênio no corpo, que às vezes pode causar uma explosão ao estilo Henrique VIII. Digamos que o corpo de um cervo em decomposição exploda dentro de uma piton. Os gases seriam liberados de uma só vez Isso aí eu já vi. no estômago da cobra, Acho que eu revi um vídeo sobre isso aí já. fazendo com que ela rotasse uma rajada de Ela estoura. hidrogênio concentrado. Agora, tudo que você precisaria seria uma única faísca de alguma fogueira próxima a esse arroto e pronto. Você teria um dragão sem asas que cospe fogo. Ah, mas cala a boca, mano. Um monte de condição. Existem muitos Oh, fatos que comprovam que os animais um monte de condição específica pra acontecer. não são tão pouco sofisticados quanto pensamos. Veja, por exemplo, corvos e gralhas, que realizam funerais para os seus mortos. Eles podem não usar todos os requintes como caixões luxuosos e carros funerários, mas os trajes pretos já estão ali. As 2 aves são Ai, que lascado. comprovadamente animais incrivelmente inteligentes. Na verdade, possuem a capacidade de raciocínio de uma criança de 7 anos. Por exemplo, sabe-se que eles colocam nozes na estrada em semáforos vermelhos para que os carros passem por cima e quebrem a casca. Sim, esse é inteligente. Então não deveria surpreender que eles sejam uma das outras poucas criaturas a honrar cerimonialmente os mortos. Quando um corvo ou gralha descobre o corpo de um companheiro morto, começa a chamar os outros. Assim que chegam pássaros suficientes, eles ficam por perto, às vezes por dias, fazendo um barulho ensurdecedor, até que vão embora um a um, até que restem apenas alguns pássaros para prestar suas homenagens antes de também deixarem os restos mortais. Caralho. Gritos e grasnidos podem não ser assim a despedida mais comovente, Muito foda. mas já é alguma coisa. Muito legal. O Ártico congelado provavelmente não é o ambiente ideal para uma lagarta, a menos que seja uma lagarta ursa lanosa. Essa criatura bizarra e assustadora começa a se alimentar Esse bicho cadê a cor da pessoa? de vegetação assim que eclode no outono, mas quando chega o inverno ártico, o inevitável acontece. Ela congela completamente. Para a maioria dos animais, incluindo os humanos, isso seria o fim. Mas quando a primavera chega, a lagarta descongela e continua a se alimentar como se nada tivesse acontecido. Ela faz
faz isso produzindo crioprotetor em seus tecidos, o que permite congelar primeiro o coração, depois o intestino e por fim o sangue. Porra! Alguns invernos no Ártico Enquanto o gelo congela o corpo, ela congela os órgãos. podem durar 11 meses, o que significa que ela vai descongelar e se alimentar por apenas um mês antes de congelar de novo. Embora algumas lagartas ursulanosas sejam conhecidas por sobreviver até 14 invernos, quando finalmente se transformam em mariposas tigre, Morre rapidinho, né? ironicamente elas têm apenas alguns dias para encontrar um parceiro Ah, é foda, viu? antes de morrer. Que azar, hein? Essa imagem pode parecer um daqueles desafios de Photoshop, mas essa lagarta peculiar existe de verdade, e aquele adereço estiloso na cabeça não é só para se exibir. Essa é a Uraba Jugens, também conhecida como Mad Caterpillar, que troca de exoesqueletos só para empilhar suas cabeças antigas, Porra, que massa! já transformadas umas sobre as outras, Caralho, que foda! em vez de jogá-las fora. Parece nojento, Não, muito foda. mas tem um método por trás dessa loucura. Bem diferente. O pequeno inseto, encontrado na Austrália e Nova Zelândia, troca de pele até 13 vezes enquanto ainda está na fase de lagarta, Quanto mais cabeça, mais foda ela é pro sexo da lagarta. e começa a construir a torre de cabeças por volta da quarta muda. À medida que a lagarta cresce, cada cabeça vazia fica maior que a anterior, o que significa que elas podem ser empilhadas e carregadas com facilidade. Além de ser um ícone de estilo no mundo dos insetos, a função desse chapéu é proteger a lagarta de predadores. Pode parecer que essa torre afilada de calotas cranianas só as tornaria mais visíveis para pássaros, mas os pássaros não são as suas únicas preocupações. Elas também precisam lidar com vespas parasitárias e outros insetos predadores. Nesses casos, as cabeças podem, na verdade, servir como alvos falsos, prolongando o tempo que os predadores levam para conseguir um tiro certeiro. Bem inteligente, né? Existem algumas táticas de defesa bem estranhas no reino animal, mas nenhuma é tão nojenta quanto a de um filhote de fulmar. De fumar? Oxe, Caso você porra! não tenha percebido, Ele esse cospe. filhotinho fofo tá literalmente vomitando em autodefesa. Caralho, Mas que calma que piora, desgraça. não é um vômito qualquer, é óleo estomacal. Quando se sentem ameaçados, esses filhotes de aves marinhas expelem um jato de óleo digestivo pegajoso, fedorento e laranja brilhante, a até 1,80 m de distância. E se você for uma ave de rapina, Caralho. ser atingido por esse óleo estomacal Vai ficar ruim pra voar. não é só extremamente repulsivo, como também é letal. Esse óleo viscoso cola as penas do predador, impedindo-o de voar. A situação piora ainda mais quando a ave atacante vai até o oceano para se lavar do óleo e descobre que perdeu a flutuabilidade e acaba se afogando. Isso ocorre porque o óleo interfere no mecanismo de travamento das barbas das penas e desloca o ar isolante que normalmente Olha fica essa preso porra, contra a pele, véi. levando a hipotermia e incapacidade de Olha voar como e a perda de flutuação. biologia é O cheiro do bizarro vômito demais. também serve como um aviso para os pais do filhote, que vão se aproximar do ninho com cautela, caso o predador ainda esteja à espreita. Aparentemente, até mesmo os filhotes que ainda não eclodiram conseguem expelir o líquido por um buraco na porra! casca do ovo. Caralho! É bem interessante. A vida enquanto um inseto insignificante é cheia de perigos, e ser comido vivo por um predador maior é uma maneira bem desagradável de morrer. Mas uma espécie de besouro aquático tem uma maneira única de escapar dessa morte quase certa, pela porta dos fundos, quando Shinji Sugiura, da Universidade de Kobe no Japão, apresentou o sapo Pelophylax nigromaculatus ao besouro Regenbart attenuata, durante uma série de experimentos em setembro de Mas porque a biologia não é só isso aqui, né, cara? Aí tem vários conceitos que você tem que aprender. Aí acho que ele não gosta por causa dos conceitos. 2019, o sapo engoliu o besouro inteiro rapidamente como esperado, mas então as coisas tomaram um rumo inesperado. Em 93% de cerca de uma dúzia de experimentos, os besouros reapareceram milagrosamente após escapar Cara, os mosquitos, eles fogem da sua barriga. em vivos e ilesos Mano, do ânus do sapo. Sugiura especula que o besouro desenvolveu essa defesa contra sapos em seu hábitat pantanoso. Embora os músculos normalmente mantenham a abertura anal do sapo firmemente fechada, esses músculos relaxam quando o sapo defeca, o que significa que o besouro pode estar de alguma forma estimulando o reflexo de defecação do sapo para abrir temporariamente essa saída de emergência. que safadeza. Uma vez engolido, o besouro percorre o caminho escuro, perigoso e sem ar, através do esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. De ponta a ponta, essa jornada levou no mínimo 6 minutos, mas na maioria dos casos, os besouros emergiram entre 1 e 6 horas após serem ingeridos. Mas essa passagem não convencional não é isenta de desvantagens. De acordo com Sugiura, os besouros vitoriosos ficavam frequentemente presos em fezes, mas acabavam se recuperando com bastante rapidez. Já se sentiu meio indisposto depois de tomar a arriscada decisão de comer aquela lasanha que estava na geladeira há muito tempo.
Eu tô com desinteirinho, inclusive. Felizmente, você pode se livrar dos micróbios ruins vomitando tudo. Mas se você for um sapo, não tem essa opção. Se um sapo come algo tóxico, ele não pode simplesmente vomitar. Precisa ejetar todo o estômago. O processo é chamado de eversão gástrica Já vi sobre isso aí. total e funciona basicamente como esvaziar os bolsos. Depois de vomitar o estômago, que agora tá pendurado para fora da boca, o sapo usa as patas dianteiras para limpá-lo e remover todos os pedaços de comida. Cara, é muito esquisito. Em seguida, ele o recolhe cuidadosamente para dentro do corpo, onde vai permanecer até a próxima vez que o sapo cometeu o Muito esquisito. erro de comer algo que não deveria. Pode ser surpreendente saber que os sapos não são os únicos animais que não conseguem vomitar. Cavalos, coelhos e ratos também não conseguem regurgitar, mas apenas algumas criaturas selecionadas conseguem virar o estômago do avesso. Os tubarões também são capazes de eversão gástrica completa, o que os ajuda a evitar veneno e escapar de predadores. É impossível saber exatamente como um sapo se sente antes de vomitar o estômago. Sei lá, parece que eles ficam meio verdes. Morcegos são animais icônicos por muitos motivos, principalmente por causa da sua associação com vampiros. E uma das suas características mais conhecidas é a capacidade de dormir de cabeça para baixo. Mas existe alguma razão para eles escolherem tirar um cochilo de maneira tão bizarra? Isso aí é curioso. Ao contrário das aves, a maioria das espécies de morcegos, com exceção do morcego de cauda curta da Nova Zelândia e do morcego vampiro, não consegue lançar os seus corpos no ar a partir do solo, porque as suas asas simplesmente não produzem sustentação suficiente para decolar como um helicóptero. Embora uma corrida inicial possa ajudá-los, os morcegos também sofrem por terem patas traseiras muito pequenas para ganhar velocidade suficiente para decolar. Portanto, os morcegos não têm escolha a não ser se agarrar a um ponto alto o suficiente, onde Pra ficar mais fácil pra voar. possam se soltar e voar. É realmente muito esperto, porque se um morcego adormecido precisa escapar rápido, ele já tá numa posição privilegiada para abrir as asas e voar. Se os humanos ficassem pendurados de cabeça para baixo por um longo período, todo o sangue iria para a cabeça, mas os morcegos também têm essa proteção. Essas criaturas astutas têm válvulas unidirecionais em suas artérias, que as impedem de ficar tontas como nós. As mesmas válvulas venosas unidirecionais que nós humanos temos nas pernas e que impedem o sangue de se acumular nos pés, são invertidas nos morcegos, impedindo que o sangue flua na outra direção, e em vez disso, corra para suas cabeças. Além disso, ficar de cabeça para baixo é uma ótima maneira de se esconder do perigo. Durante as horas em que a maioria dos predadores, como aves de rapina, está ativa, os morcegos se congregam de maneira inteligente, onde poucos animais pensariam em procurar e onde a maioria não consegue alcançar. E considerando que outros animais voadores não conseguem ficar de cabeça para baixo, há menos competição pelos locais de repouso que os morcegos escolhem, uma situação em que todos saem ganhando. Humanos e animais compartilham muitas características, mas você ficaria surpreso ao saber que não somos os únicos na prática de enterrar os mortos em cemitérios. As formigas também fazem isso. Ela enterra? A diferença é que as formigas não fazem isso por respeito como nós. Na verdade, parece que morrer não passa de um inconveniente para elas. Quando uma formiga morre, seu corpo é deixado onde caiu por pelo menos 2 dias. Mas elas enterram? Até que comece a produzir ácido oleico, cujo odor alerta a colônia sobre a sua morte. O cadáver é então transportado e enterrado em uma área designada, ou um cemitério. Em um experimento científico, pesquisadores pingaram ácido oleico em uma formiga viva e puta que pariu. É trollagem, caralho. Observaram como as suas companheiras rapidamente vieram e a carregaram, apesar do seu melhor esforço para demonstrar que ainda estava viva. Isso levou a uma descoberta fundamental. Para uma formiga, se você estiver morto, então você tá morto. Mas é um pouco mais complexo que isso. O cheiro de decomposição Cara, que foda. Vem de bactérias nocivas. E como as formigas vivem em colônias muito unidas, uma formiga morta pode causar uma catástrofe total se não for rapidamente removida. O mundo lá fora é cruel. Mas quão cruel? Em 2012, o fazendeiro Terry Vance Garner, de 69 anos, foi alimentar seus porcos como de costume, só que dessa vez nunca mais voltou. Quando sua família foi procurá-lo, tudo que encontraram no chiqueiro os porcos comeram o cara, foi sua dentadura. Logo se descobriu que ele havia caído e sido dominado por porcos de 300 quilos que o devoraram. Parece o roteiro de cara, isso é bizarro. Um filme de terror de bizarro vai aí. Baixo orçamento. Mas aqui vai uma acaba sendo devorado por porco. Curiosidade que você provavelmente nunca imaginou ouvir. Porcos comem pessoas. Em 2019, uma mulher russa sofreu uma crise epilética enquanto alimentava seus porcos. É que nem o javali, né? O javali come. E foi devorada viva. 6 anos antes, um chefe da máfia foi dado como alimento para porcos por uma família rival. Tem isso também, porque ele já tem experimentado carne. E esses são apenas alguns exemplos de casos em que porcos comendo humanos ganharam as manchetes. Mas o que pessoas como esses mafiosos pervertidos realmente querem saber
Aí quer vir os veganos e falar, não, a gente não pode comer os porcos. Aí, ó, se deixar os porcos como o cabo não vai comer porco. Eu como porco todos os dias. Mentira, eu nem gosto de carne de porco, não. Saber é se porcos podem fazer um corpo desaparecer completamente. A verdade é que porcos Eu gosto de um toicinho. Toicinho é bom, um toicinho fritinho. Toicinho é bom mesmo. comem praticamente qualquer Uma tripinha frita. É bom, aquela cocrante. Tu é doido, é bom demais. coisa que tem oportunidade. Os porcos são criaturas naturalmente onívoras, o que significa que comem carne se lhes oferecerem, embora sua dieta na natureza seja composta principalmente de folhas, raízes, frutas e flores. Sabe-se até que comem carne de porco se encontrarem. Os porcos Bistec é bom mesmo, mas tem que saber fazer, pô. não conseguem mastigar os ossos maiores do corpo humano, então os quebram em pedaços menores e Uma tripa com farinha, com feijão com pão, tá ligado? Aquele a farofa de cuscuz com feijão e uma tripinha. Tu é doido, meu irmão! mais fáceis de lidar, mas há outras partes, como dentes, unhas e cabelo, que simplesmente não são digeríveis e inevitavelmente são deixadas para trás. Isso explica por que a dentadura de Garner levou a chocante verdade e por que aqueles que tentaram usar porcos para encobrir um crime hediondo sempre foram pegos. Então a resposta para nossa pergunta é quase. Aqui vai algo que você provavelmente nunca parou para pensar, a menos que você more com um monte de animais na fazenda. Não dá para descer uma escada com uma vaca ou um cavalo. Você provavelmente não teria muita dificuldade em guiá-los para cima, mas seria preciso mais do que algumas palavras gentis de incentivo para fazê-los descerem. E esse mistério pode ser resolvido com uma afirmação bem óbvia. Não existem escadas na natureza. Esses animais não conseguem ver o chão com facilidade, e a estrutura dos seus corpos os impede de caminhar para baixo. A maioria das escadas tem uma inclinação média de 35 graus, o que seria uma ladeira bem íngreme E eles não descem ladeira, não? para qualquer vaca enfrentar ao ar livre. Imagina então uma descida com degraus minúsculos, feitos para nós humanos. Os quadris e as articulações das vacas não são feitos para ajudar a transferir o peso para trás e evitar que elas caiam escada abaixo, considerando que a maioria das vacas pesa entre pouco mais de Uma tonelada. 700 quilos e pouco menos de 1.100, eu diria que o medo delas de escadas é bem racional. Caso você precise se lembrar que as lagostas são algumas das criaturas mais bizarras da Terra, Cara, eu acho muito foda a desmorfia que eles têm nas patas. saiba que elas urinam pelo rosto, umas nas outras. E isso é uma forma peculiar de comunicação. A bexiga da lagosta Oxi. fica localizada abaixo do cérebro, Como é que que é essa porra é localização? conectado pelo trato urinário a dois orifícios de liberação de urina na base de suas grandes antenas. Quando urinam, as lagostas também produzem feromônios pelo sistema urinário, que lhes permitem se comunicar. Basicamente, a urina é liberada pelo rosto e injetada na corrente produzida pela lagosta, que a projeta para frente. Já foi comprovado que esses sinais urinários podem ser ejetados até 7 vezes o comprimento do corpo à frente, o que é um jato de urina bem poderoso. Geralmente, as lagostas não se dão bem. Se dois machos se esbarram, é quase certo que uma briga vai começar. Tá, mas onde é que entra o xixi nessa Aí vai cuspir pra afugentar? história? Para provar as fêmeas que é o Bandia mais é vida e forte, mentira a não. lagosta vencedora urina na direção delas, porque feliz com a vitória, a urina contém serotonina, que a torna mais cheirosa. Não tente essa técnica de namoro em casa. Quando Como assim eu não posso mijar na mulher? alguém diz que come com os olhos, Eu vou mijar na mulher hoje pra ver se ela acha bom. geralmente significa que avalia a comida antes de comer. Mas se estivermos falando de sapos, essa frase ganha um significado totalmente novo. Os cientistas costumam apontar como os sapos tendem a fechar os olhos com força enquanto comem. Aham, já vi esse. Mas agora, parece que esse comportamento tem um propósito mais literal do que só mostrar que estão gostando da refeição. Acontece que alguns sapos e rãs conseguem pressionar os olhos para dentro da boca, para ajudar a empurrar a comida pela garganta, Eita porra! feito um compactador de lixo. Em 2004, uma equipe de biólogos da Universidade de Caralho! Massachusetts testou essa hipótese, concentrando-se no sapo leopardo do norte. Os raios-X mostraram que os olhos de Então, essa hipótese, concentrando-se no sapo leopardo bem miudinho ele, né? do norte. Os raios-X mostraram que os olhos de fato se retraíam para dentro da boca, para forçar o alimento em direção à faringe. Caralho. Então os pesquisadores decidiram cortar os nervos dos músculos retratores Por quê? para ver se o sapo ainda conseguia engolir. O sapo ainda conseguia comer, mas eles concluíram que ele tinha que engolir o dobro para conseguir engolir cada pedaço de comida. Vai ver, aqueles competidores de quem come mais cachorro-quente fazem uma forcinha com os olhos. As habilidades defensivas de alguns animais realmente nos deixam perplexos e pensando: sério? Foi assim que eles evoluíram para se defender? Um bom exemplo disso é o lagarto cornudo. Diversas Ixi! espécies desses pequenos dinossauros com chifres lançam jatos de sangue pelos olhos como autodefesa para confundir e assustar predadores. Ah, porra!
Porra. Quando ameaçados, os lagartos conseguem Os caras choram sangue. restringir o fluxo sanguíneo que sai da cabeça, e o aumento da pressão rompe os vasos ao redor das pálpebras, com força suficiente para esguichar sangue sobre os atacantes. Graças à presença de substâncias químicas no sangue do lagarto, que tem um gosto naturalmente ruim para canídeos e felinos predadores, essa tática bizarra pode salvar os répteis de virar almoço. Apesar de parecer estranho e francamente assustador, o jato de sangue defensivo do lagarto cornudo é na verdade uma medida de defesa surpreendentemente eficaz, especialmente contra humanos sensíveis. Oxe, que bizarro. O peixe-diabo de águas profundas é uma criatura bem peculiar. Aí, Essa ó, variedade a luzinha aí, ó. de peixe assustadora é conhecida por usar bactérias bioluminescentes que vivem dentro de seus corpos como isca para capturar presas. Em muitas espécies de peixe-diabo, as fêmeas são bem maiores e têm uma aparência mais impressionante do que os machos. E quando se trata daquilo mesmo, os peixes-diabo mostram sua criatividade. O macho prende suas mandíbulas na fêmea e libera uma enzima que começa a digerir a pele de sua boca, assim como a do corpo dela. Gradualmente, os seus tecidos se fundem, juntamente com seus sistemas circulatórios. Com o macho contribuindo com um suprimento constante de esperma para a reprodução, a fêmea fornece todos os seus nutrientes através do sistema circulatório compartilhado. Em algumas espécies de peixe-diabo, isso chega a acontecer com vários machos ao mesmo tempo. Quando chega a hora do camelo árabe acasalar, Putaria da porra. ele se veste a caráter pra ocasião, mas não desse jeito, né? Esse habitante do deserto atrai parceiras inflando o palato, que fica pendurado na lateral da boca, rodeado por uma espessa camada de saliva. A saliva espumosa ao redor Cara, isso é nojento. da boca escorre enquanto o camelo emite um Já sabia disso tudo, né? Sai! Sim. Fico fingindo aqui que eu não sei. som baixo e Pra dar entretenimento, né? Claro. gorgolejante, o qual é parte do processo de atração, que culmina com o camelo urinando na própria cauda. A urina é enriquecida com hormônios que atraem as fêmeas, mas com esse rostinho, duvido que ele precise de algo mais. E se você achou isso nojento, quando uma girafa macho tá interessada na fêmea, ele se aproxima dela e começa a esfregar o rosto na parte traseira dela, Porra, poderia ser assim, né? Nós? Caralho, muito foda. até que ela urine. Quando ela Não, aí... Ah, ele bebe um mijo. Não, eu tava brincando. Eu tava brincando, mano. Não precisa. urina, Não precisa não beber o mijo da mulher, não. ele lambe um pouco e saboreia feito um sommelier de xixi. Fazendo isso, o macho consegue sentir o gosto da urina da fêmea para verificar se ela contém os hormônios normalmente presentes Se a mulher beber abacaxi, o mijo sai doce. durante a ovulação. Que é isso lá? Se ele detectar os hormônios e a considerar uma parceira adequada, ele continua Creurzão, sarradona da pega. o processo de acasalamento. É uma maneira bem simples de avaliar se uma parceira em potencial é adequada ou não. Pessoalmente, eu vou continuar perguntando se ela gosta de abacaxi na pizza. É bom. Rapaziada, teve uma vez. Se eu dissesse que tem um animal que consegue respirar pelo ânus, você provavelmente ia dizer que eu tô maluco. Mas é absolutamente verdade. Durante invernos frios, a Que é, cara, me deixa. maioria das espécies de tartaruga entra em um estado temporário de lentidão, conhecido como brumação. Elas tiram longos cochilos durante esse período de duas maneiras estranhas, se enterrando ou dormindo debaixo d'água. Se os humanos fizessem qualquer uma dessas coisas, obviamente morreríamos por falta de oxigênio. Mas as tartarugas têm uma arma secreta, seus traseiros. Escuta bem, eu não tô sugerindo que as tartarugas simplesmente coloquem o traseiro pra fora d'água e usem como snorkel. Educada. As tartarugas defecam, urinam, acasalam e dão à luz através de um orifício comum, conhecido Ai, cu grande da como peste. cloaca. Algumas espécies de tartaruga aquáticas também possuem estruturas chamadas bolsas cloacais, que contam com tecidos repletos de vasos sanguíneos, pelos quais o oxigênio pode ser absorvido. Acontece que a água é rica em oxigênio, e essas tartarugas conseguem absorvê-lo facilmente. Elas ingerem água pela cloaca. A água é então direcionada para as bolsas, e o oxigênio é extraído, perfeito para uma soneca no fundo do mar. Isso mesmo, parece loucura, mas as tartarugas conseguem respirar pela bunda. Bom, não é exatamente respirar, já que os pulmões estão Acho muito bonita a tartaruga, velho. conectados à traqueia, boca e nariz, e não à cloaca. Mas isso permite que o animal absorva oxigênio, assim como na respiração, Não, só que mas não. pelo traseiro. Para a maioria das tartarugas, a respiração pela cloaca é apenas cerca de 20% tão eficiente quanto a respiração normal. Então elas ainda precisam subir a superfície para respirar. A tartaruga mordedora de garganta branca australiana, apropriadamente apelidada de tartaruga que respira pela bunda, consegue obter 70% do seu oxigênio dessa
forma. E a julgar pela cara dela, ela quer que você saiba disso também. Já pensou se a gente conseguisse fazer isso? Embora sejam frequentemente associados a coisas negativas, como o mal e a morte, os corvos são, na verdade, uma espécie incrivelmente inteligente. Sabemos. Às vezes sua inteligência assume formas verdadeiramente bizarras. Bicho é diabólico. Para começar, Você quer dizer, você falou em pipoca? descobriu-se que os corvos e outros corvídeos têm habilidades Você falou pipoca quente na manteiga? de mimetismo notáveis e as utilizam para resolver problemas. Por exemplo, se um corvo encontra um cervo morto, mas não consegue romper a pele grossa para acessar as vísceras suculentas, ele pode imitar o chamado de um lobo ou raposa, e isso atrai predadores com dentes grandes o suficiente para abrir a carcaça. Assim que o predador se farta, o corvo se serve do banquete. Caralho. Mas a imitação não é o comportamento mais estranho dos corvos. É comum ver corvos deitados em formigueiros, incentivando as formigas a subirem em seus corpos, mas eles não querem comê-las, querem só se banhar nelas, o que pode parecer uma loucura, mas na verdade tem um propósito importante. A maioria das espécies de formigas possui uma certa quantidade de ácido fórmico em seus corpos, uma substância química eficaz para matar parasitas e bactérias. Os corvos pressionam as formigas contra suas penas e pele, enquanto elas sobem em seus corpos, É um remédio, pô, pros corvos. liberando ácido fórmico e se dando o equivalente emplumado a um jato de desinfetante para as mãos. Caralho, muito inteligente. Algumas pesquisas sugerem que as aves também podem sentir prazer com a sensação de ardência do ácido na pele, embora Olha lá, BDSM ainda. isso não seja conclusivo. Mas se for verdade, eu espero que essa moda de massagem com formigas não pegue entre humanos. Dá uma olhada nessa criatura. Parece uma minhoca, né? Só que não é. E também não é uma cobra nem uma enguia. Esta é uma cecília, um anfíbio semelhante a sapos e tritões, exceto que a maioria das cecílias não tem pernas. Esses anfíbios viscosos vivem principalmente no subsolo e cavam túneis, Faz tempo que eu vi uma dessa. batendo seus crânios duros na terra com o apoio dos seus fortes espinhos. Mas a aparência de verme da cecília não é a parte mais estranha. Quando as mães da espécie dão à luz, elas desenvolvem uma camada extra de pele, rica em nutrientes e gorduras, da qual seus filhotes se banqueteiam com seus pequenos dentes afiados. Essa prática continua até que os filhotes sejam grandes o suficiente para caçar sua própria comida. Caralho, muito foda. Felizmente, a mãe não é completamente devorada pelos seus filhos. Ela só produz uma camada extra pra alimentar os filhos. A pele se regenera a cada 3 dias, para continuar fornecendo aos filhotes de cecília bastante da sua comida favorita. Caralho. A mãe anfíbia mal passada. Se você achava que a Cecília abdicava de muita coisa pela maternidade, espera até ouvir falar da aranha do deserto da espécie Stegodipus lineatus. Ah tá, é o que bota os filhotes e os filhotes comem ela de dentro pra fora, né? Quando os ovos da aranha-mãe eclodem, ela começa a digerir o próprio corpo, decompondo e regurgitando suas entranhas como alimento para os filhotes. Ah, não, é pior. Ela continua assim enquanto pode, guardando os órgãos vitais para o final, até que quando quase tudo já foi digerido, a mãe começa a bater as patas na teia. Esse bater desencadeia um instinto predatório em seus filhotes, e como um tiro de largada, os incentiva a se alimentar do corpo dela. Eles injetam veneno liquefazendo as vísceras restantes, e se alimentam dela até que não reste nada além de um porra, é um sacrifício mesmo, viu? exoesqueleto. Uma vez eu falei Cara, aí que tá. É muito esquisito, bicho, esse bicho. Como é que o cara escolhe fazer uma porra dessa, velho? E tipo assim, é muito instinto, porque não é uma aranha fala pra outra, ela só sabe e faz. um palavrão na frente da minha mãe Esse instinto da natureza que é esquisito. e fiquei me sentindo culpado por dias. Mas depois de ficar sabendo dessas aranhas que comem a própria mãe, eu me senti um santo. Ninguém leva a moda ao extremo como o percevejo assassino. Certas espécies da família dos percevejos assassinos têm uma tendência mórbida de usar os cadáveres das suas presas como fantasia. Cara, foda. Isso é foda. Isso aí é foda. É que nem os vikings, né? Eles enfeitavam seus barcos com os mortos de outra pessoa. Começa Fala, ó, aqui estão todos os bichos que eu já matei. Aí coleciona, como se fosse os troféus. Um assassino em série, né? Estão agarrando suas vítimas com suas longas mandíbulas e injetando toxinas paralisantes, que liquefazem os órgãos internos. Em seguida, sugam as criaturas infelizes até secá-las e colam seus exoesqueletos nas costas com uma secreção pegajosa, continuando a empilhar os cadáveres até acumularem uma coleção perturbadora. Caralho! Coberto de cadáveres, o Ó, cara, olha ver se isso aqui não ficou foda, pô. percevejo assassino fica bem camuflado, o que significa que enquanto permanecer imóvel, os predadores vão ter dificuldade em achá-lo. Sua roupa macabra também cheira exatamente como
os insetos que caça, o que significa que ele pode se infiltrar em ninhos e formigueiros sem jamais ser detectado. Esqueci de Uma falar vez que eu vou lá mijar dentro, nela. É só Esqueci atacar de os dizer. moradores desavisados, sugar o sangue, secá-los e colá-los na pilha. Um combustível de pesadelos. Agradeça por essas criaturas não serem do tamanho de um ser humano. Essas criaturas coloridas, conhecidas como peixes-papagaio, passam grande parte do tempo usando seus dentes em forma de bico para roer recifes de coral e têm uma rotina noturna bem comum. Cerca de 1 hora antes de dormir, eles expelem uma grande quantidade de muco espesso pela boca. Isso forma uma espécie de casulo, que funciona como que algo massa! entre um saco de dormir Que bobo é isso? É um anão? transparente e uma rede mosquiteira. Ao se envolverem nesse muco, eles mascaram seu cheiro de predadores e repelem parasitas, impedindo que se instalem no peixe-papagaio enquanto ele dorme. Acredita-se também que o muco ajude a reparar danos corporais, graças às suas propriedades antioxidantes, servindo ao mesmo tempo como um sistema de alerta precoce caso algum predador se aproxime. Nada mal para uma fortaleza feita de saliva. Aura. O nobre pinguim é uma criatura muito amada Ah, vai ser o das pedras, né? O tanto de pedra ali. em todo mundo, mas isso só acontece porque a maioria das pessoas nunca viu um pinguim defecar. Ah, então não é o das pedras, não. Quando esses bichinhos precisam Pensei que ele ia falar, ai, quando o pinguim tá em época de acasalamento, ele escolhe uma preda para entregar a sua parceira, que na qual é um casamento. ir ao banheiro, eles levam a coisa a sério. Como a maioria das Cagou no outro. aves, os dejetos corporais dos pinguins saem Ele dá um tiro de merda. Caralho, eu queria ter esse poder. por uma Queria atirar merda. única abertura, Muito foda. chamada cloaca. Quando os pinguins sentem a necessidade de defecar, a pressão começa a aumentar em seu reto, Ué, até o ponto em vai cagar no outro. que, uma vez em que eles finalmente liberam a fezes interior, as fezes são expelidas com Que arrombado, uma mano. velocidade Fila de uma égua. impressionante. Naquele que foi, sem dúvida, um dos estudos científicos Mano, teu cu, o cara fez um estudo físico. O cara fez um estudo físico, defecação. A posição do modelo do pinguim durante a defecação em parâmetros físicos é usado calculando a pressão retal necessária para expelir o material fecal numa distância de 40 centímetros. Mano, mais cara fez uma matemática toda, metros por segundo, volume jogado era determinado por V igual a... Mano! importantes de todos os tempos. Pesquisadores descobriram que os pinguins de Humboldt lançam fezes a quase 8 km por hora. Embora os pinguins não voem, suas bombas de cocô costumam voar distâncias superiores a 1,20 m. Mas, infelizmente, embora a distância do cocô lançado em alta pressão tenha o objetivo de manter o ninho do pinguim limpo, Ele balançando o rabinho pra limpar? raramente há consideração pelos outros pinguins na área, o que resulta em crimes de cocô Mas cagando no outro. entre pinguins ser Os caras ficam se cagando. algo surpreendentemente comum. Mas, para ser justo, considerando a quantidade de fezes que esse já tinha, ou ele precisa aprender a lição e sair do caminho, ou ele realmente gosta disso. E a partir de agora, você não vai mais olhar pro pingo da mesma forma. Muitos humanos se sentem incompletos sem um parceiro romântico, e você pode ser uma dessas pessoas. Ixi, aí, vocês é que não tem ninguém na vida de vocês pra amar vocês. Mas por mais forte que seja o seu E nem a mãe de vocês ama vocês porque vocês só dá a desgostar ela. desejo por companhia, ele não se compara ao de um furão fêmea no cio. Quando o Eita. furão fêmea atinge a maturidade sexual e entra no cio, ela permanece nesse estado até conseguir acasalar com o macho. Estar nesse estado constante de prontidão sexual cobra um preço alto do corpo da furão. Se suas necessidades não forem atendidas, os níveis elevados de estrogênio em seu corpo causam uma redução no número de células sanguíneas produzidas por sua medula óssea. Ave Essa Maria. falta de células sanguíneas, ou anemia, pode acabar sendo fatal, a menos que ela consiga se reproduzir. Então, sim, apesar do que aquela sua tia religiosa insiste em falar, essa prática pode sim salvar vidas. Fica à vontade para incorporar a fisiologia do furão fêmea no seu próximo flerte. Mas, por favor, Eu vi uma parada que dizia que se você quisesse ter um furão fêmea, era legal ter um macho também. Eu não lembrava por que era, não. compartilha comigo aí nos comentários. Por mais fofas e inocentes que tartarugas pareçam, elas se reproduzem como todos nós animais. Embora você possa pensar em Ó, tartarugas sexo! como criaturas quietas e pacíficas, isso até que é verdade, exceto quando elas se acasalam. Quando as tartarugas acasalam, cada investida é acompanhada por um ruído do macho, que é único para cada tipo de tartaruga. Ó, dando tapa na raba da tartaruga. Ó, toma. Toma, safada. Temos o pequeno guincho estranho emitido pelos indivíduos de casco menor, Cara, que safadeza. e temos mugidos estranhos e perturbadores de tartarugas gigantes.
Curiosamente, esse tipo de ruído ocorre até mesmo quando uma tartaruga confunde um Mas o mais legal é porque realmente as coisas é muito pronto pra procriar, tá ligado? Tipo, eu acho que é a barriga da tartaruga macho, que ela tem, ela é tipo assim, ó. É assim, ó. Tá ligado? Ou é o contrário? É o contrário, assim. Ela é assim. Pra ela encaixar perfeitamente no casco da tartaruga. toco de árvore com um parceiro em potencial. Eita. Não, mentira, isso aqui é falso. Pode parecer o ET praticando karatê, mas é tudo natural, embora o propósito exato do ruído ainda não seja totalmente compreendido. Mano! Mano! Calma! Tá... Meu Deus! Vai matar! Parece ser uma simples questão de afirmar dominância, o que não torna menos perturbador. Para os humanos, o nascimento virginal é principalmente um tema religioso, mas para certos membros do reino animal, se reproduzir com apenas um dos pais é um fato. Veja o temível dragão de Komodo, por exemplo. Quando uma fêmea de dragão de Komodo está no cio, mas não há machos por perto, ela tem a incrível capacidade de fertilizar os próprios óvulos. Toma. Graças a um processo chamado parentogênese, a fêmea modifica suas células reprodutivas para desempenharem o papel de pai e mãe, Cara, isso é genial. permitindo que ela se reproduza completamente sozinha. Além disso, uma mãe dragão de Komodo pode acasalar com seus próprios filhotes quando eles atingem a maturidade sexual. Ah, mas aí qualquer bicho faz. Qualquer bicho faz essa porra. Tudo numa tentativa de maximizar a sobrevivência da sua linhagem. Claro, existe um motivo pelo qual a maioria dos animais prefere não manter tudo em família dessa forma. Acasalar com os próprios filhotes diminui a diversidade genética da população, aumentando as chances de doenças hereditárias e reduzindo as chances de novas características positivas serem herdadas. Isso aqui é legal. É pra qualquer bicho. Mas quando as opções É por isso que eu insisto. Nasce fica um problema. são escassas e o desejo de gerar vida se impõe, Ó, pegar. Se o pai tem hepatite e a prima dele. Ou, se o pai tem propensão a diabetes e a mãe é prima dele, também tem propensão a diabetes, o filho vai ter propensão a diabetes para uma porra. Não tem nem como correr, não tem nem como correr. o dragão de Komodo sempre pode se resolver sozinho, e isso evita lidar com um pai irresponsável. Além de ser a estrela colorida de Procurando Nemo, o peixe palhaço não parece ser tão extraordinário à primeira vista, mas na verdade ele exibe um dos comportamentos mais intrigantes do mundo aquático. Os peixes palhaço vivem em pequenas colônias compostas por alguns machos juvenis e um macho e uma fêmea adultos. Ah, não. Esse fato curioso aqui, eu lancei na escola, ó. Eu lancei, ou na escola não, na faculdade, mas as meninas ficaram horrorizadas. Em idade reprodutiva, a fêmea reprodutora é sempre a líder da colônia, mas se ela morrer, algo verdadeiramente bizarro acontece. O macho reprodutor assume o comando, mudando de sexo para se tornar a nova matriarca, enquanto um dos juvenis assume seu papel recém-disponível de macho reprodutor. Acontece que todos os peixes palhaço nascem machos, mas seus órgãos sexuais são capazes de se transformar para atender às necessidades Woke, peixe palhaço é o woke, então? da sua hierarquia social, como apenas o macho e a fêmea reprodutores de uma colônia. Eu falei isso aí na faculdade. Eu falei, olha, boy, em Procurando Nemo, temos dois peixes palhaço, uma fêmea morreu. Então, necessariamente, o pai do Nemo teria que virar uma fêmea, enquanto o Nemo seria o papai. Esse seria o novo casal. O Merlin e o Nemo. Se reproduzem, não há competição Usando, obviamente, a ciência. Mas como é um desenho, isso aí não vai acontecer, né? entre os outros machos, Adore que é a mamãe. garantindo uma existência incomumente harmoniosa. Quero ver se essa galera sabe usar os pronomes corretamente. Embora seja bem raro um animal ser capaz de mudar de sexo, um número surpreendente de animais finge fazer isso para facilitar suas vidas. As cobras liga-machos, por exemplo, ocasionalmente utilizam um disfarce feminino para melhorar suas próprias Eu vi isso aí. A dubladora da Bulma agora tá vendendo fotos. Fotos eróticas. chances de se reproduzir. Ao liberar um feromônio de odor forte, geralmente liberado por fêmeas prontas para acasalar, as cobras macho acabam sendo É a Selma, né? Selma Garrido. É muito legal ela. Puta que pariu, que mulher legal da porra. Eu uma vez eu chamei ela de senhora, ela quase me mata.
Chamei ela de senhora uma vez, ela falou, senhora! Aí eu falei, vala, e vai dar neu, e vai dar neu mesmo? Tava tendo aquelas caixinhas de pergunta, tá ligado? Tendo os eventos, eu fui perguntar, eu falei, a senhora, ela, o quê? Deixa aí de novo aí pra eu ver um negócio. Sediadas por dezenas de outros machos. Ao tolerar esses machos que tentam, sem sucesso, acasalar com ele, o macho enganador rouba o calor corporal deles. Esse calor permite que ele se mova mais rápido e com mais energia, Ó a viadagem no mundo animal. e por sua vez aumenta suas chances de acasalar com sucesso com uma fêmea de verdade. Pelo menos depois de escapar desse monte de machos desagradáveis querendo coisinhas com ele. Caba O safado. macho da mosca escorpião utiliza uma tática ainda mais ousada para garantir uma parceira. Normalmente, as moscas escorpião atraem pretendentes fêmeas, trazendo-lhes presas como presente. Quanto maior o presente, maior o interesse da fêmea. Mas os machos que não são muito bons em capturar presas, pulam essa etapa fazendo com que alguém faça isso por eles. Imitando os movimentos corporais geralmente exibidos por fêmeas, o macho engana outros machos para lhe trazerem comida. Quando a comida chega, o macho disfarçado tenta voar com ela e levá-la para uma fêmea de verdade. E isso geralmente só funciona Ai, te lascava. cerca de 1 em cada 5 vezes. Olha essa porra. Pois a tentativa de roubo geralmente termina em luta, mas essas tentativas de imitação feminina ainda são mais bem sucedidas do que roubos diretos sem imitação delas, o que significa que para os machos da mosca escorpião, dar uma reboladinha do jeito certo pode tornar o dia dos namorados bem melhor. Mano. Ai, é muito engraçado o reino animal. Como você provavelmente já percebeu, a reprodução pode ser algo bem estranho no mundo animal, mas ninguém faz isso de maneira mais esquisita do que a planária. Muitas espécies de planárias são hermafroditas, o que significa que possuem órgãos sexuais masculinos e femininos. Quando chega a hora de acasalar, as planárias usam seu pênis para tentar esfaquear a outra, engravidando a perdedora em um ato conhecido como esgrima peniana. Brincadeira boa. Porra! Que brincadeira boa da porra! E não tô de zoeira. Quem vence fica livre para continuar vagando pelo mundo, Ah, engravidando peste. outras planárias. Brincadeira boa da desgraça! Enquanto a perdedora absorve o esperma da vencedora e deve gerar prole sozinha. Que falta de educação. Nem pra ligar no outro dia. Em todo mundo, pessoas que têm avestruzes têm que lidar com um comportamento bem estranho que eles exibem. Ah, eu tenho uma raiva de avestruz, cara, é sério mesmo. É o avestruz que o cabo tem que ajudar ele, senão esses merda morrem, ele se amarra. Ele praticamente se amarra. Aí você tem que desamarrar eles, entre aspas, né? Eles tendem a ser um pouquinho seduzentes. Avestruzes machos são vistos regularmente Tá, então acho que não é eles não. realizando a dança ritual de Eu acho que é o Flamengo, mano, que eles meio que dá um nó nele mesmo. acasalamento. Eles prendem a porra do pescoço dele neles. Ele prende o pescoço neles. E se você não for lá e soltar, ele morre. Que geralmente é reservada para pretendentes fêmeas da sua espécie, direcionada diretamente a humanos. Acredita-se que essa dança sedutora pode ser desencadeada por avestruzes que confundem a altura ou postura semelhante dos humanos com membros da sua própria espécie. Em outras circunstâncias, avestruzes podem perceber os humanos, talvez por causa das nossas roupas elegantes, como concorrentes Roupa elegante, tô parecendo um mendigo. românticos, e podem dançar para reafirmar sua dominância. Pois é, acho que é bem difícil resistir a esses movimentos. Para algumas pessoas, a Olha, Daniel, faz tempo, viu? visão de uma mariposa batendo as suas grandes asas empoeiradas em um quarto escuro é o suficiente para causar arrepios. Mas tem algo genuinamente Acho muito foda, mariposa. assustador sobre as mariposas, que a maioria das pessoas não sabe. Quando as fontes normais de sódio de algumas espécies de mariposas se esgotam, elas encontram sal de outra maneira, bebendo as lágrimas dos animais, geralmente visando grandes mamíferos como cervos, mas ocasionalmente também pássaros adormecidos. As mariposas colocam a sua longa probóscide, semelhante a um nariz, sob as pálpebras da presa e começam a sugar. Felizmente, ainda houve porra. outros doadores de lágrimas, mas ainda parece bem aterrorizante É, porra, tá desgraçado. O bicho enfia no meu olho, como é que acaba não chora? pra gente. Essas criaturas estranhas e escorregadias são conhecidas como peixes-bruxa. Com bocas revestidas de ossos e dentes, elas se alimentam de carcaças no fundo do mar, de dentro para fora. Mas quando um predador aparece com apetite por peixe-bruxa, ele se depara com uma surpresa desagradável. Quando segurado ou mesmo apenas tocado por um predador, o peixe-bruxa libera um muco que reage com a água, formando um gel espesso que o ajuda a escapar. O muco Caralho. também pode
sufocar peixes azarados se ele entrar em suas brânquias. É verdade que ele regruda, né? Cara, esse... Algo que os peixes bruxa usam a seu favor, horrível. tanto na defesa quanto na caça. A baba do peixe bruxa é tão espessa e escorregadia que quando um caminhão que transportava essas criaturas capotou no Oregon em 2017, os A rua. bombeiros precisaram usar quase 19 mil litros de água Ah, pra porra! limpar a rodovia. Se eu fosse eles, tinha deixado assim mesmo pra tornar a pista Vou falar sério, tá usando IA pra caralho nos vídeos. Né? bem Muito foda. escorregadia e divertida. Como disse um sábio ogro certa vez, melhor pra fora do que pra dentro. Mas embora esse ditado possa ser verdade pra humanos em alguns casos, não serve se você estiver perto de um besouro bombardeiro furioso. Apesar de terem menos de 2,5 cm, esses besouros são extremamente agressivos. Quando irritado, o besouro abre E aí, uma calopsita? válvula dentro do corpo, desencadeando uma reação Calope Stargame. química que gera calor e pressão rapidamente. O coquetel químico resultante, contendo 1,4 benzoquinona, um irritante para os olhos e sistema respiratório de vertebrados, é então expelido pela parte traseira do besouro a uma temperatura próxima do ponto de ebulição da água. O jato químico é ejetado em um padrão pulsado, a Eu já vi esse. uma taxa de cerca de 500 pulsos por segundo, o que impede que o besouro queime o próprio corpo. Qualquer coisa perto o suficiente para ser atingida pelo besouro, Acaba se queimar, é foda. Né? que pode girar o seu jato em um ângulo de 270 graus para uma mira de alta precisão, aprende rapidamente que não se deve mexer com besouros bombardeiros. O bicho mijando ácido no caba. Normalmente, quando os animais se defendem, estão tentando evitar danos aos seus próprios corpos. Mas para a salamandra de costelas espanhola, sua principal linha de defesa envolve se ferir um pouco para aumentar o dano que causa aos predadores. Como assim? Curiosamente, quando a salamandra está agitada, ela tensiona seu corpo, projetando as costelas para fora com força suficiente O Spike do X-Men. para perfurar a pele. Com as costelas agora expostas, elas funcionam como espinhos defensivos. Isso não só torna a salamandra uma refeição espinhosa, como também aumenta o risco de perfurar a boca do predador, tornando-o mais vulnerável ao veneno leitoso que ela também secreta pela pele. A salamandra, por sua vez, é imune ao seu próprio veneno e pode se recuperar rapidamente da prática defensiva sem efeitos negativos. Caralho. Para muitos predadores, esse ato bizarro de automutilação torna essa salamandra uma presa difícil de engolir. Ó, tá porra. Isso é IA, né? E com essa imagem mental perturbadora, Que porra de imagem é essa? já chega de curiosidades sobre animais por hoje. Qual delas você achou a mais maluca? Me conta nos comentários e nos vemos no próximo vídeo. Obrigado por assistir. Foi bom, foi bom, foi bom. Foi bom, muito curioso. Muito curioso. Aprendemos muitas coisas. Aprendemos muitas coisas aqui hoje. Eita peste, diabo é isso aqui? Rapaz, apareceu logo a porra do thumb de um hentaizão, mulher mostrando o rabo. Diabo é isso?